22 de junho de 1941. 3.150.000 soldados alemães cruzam simultaneamente a fronteira soviética, no maior ataque militar da história da humanidade até aquele momento. 3 grupos de exércitos avançando em paralelo numa frente de 3.000 quilômetros, do Mar Báltico ao Mar Negro. 3.000 tanques, 2.700 aviões, 47.000 peças de artilharia, 17 divisões Panzer, 145 divisões de infantaria convencional. Uma massa humana e material sem precedente em qualquer conflito anterior. E por trás de tudo isso, uma pergunta que a maioria dos livros didáticos responde em 2 frases e considera encerrada. Hitler odiava o comunismo. Hitler queria território no leste. Invasão explicada, próxima página. Isso não é mentira, mas é tão incompleto que na prática funciona como uma mentira, porque te deixa com a imagem de um fanático ideológico que um dia decidiu atacar a União Soviética porque seu ódio superou sua prudência. E essa imagem é cômoda, é tranquilizadora e é profundamente falsa. A realidade é mais complexa, mais fria, mais calculada e, precisamente por isso, mais aterradora. Porque a decisão de 22 de junho de 1941 não foi o resultado de uma perda de racionalidade. Foi o resultado de uma racionalidade que funcionava dentro de um sistema de premissas que eram falsas, racialmente pseudocientíficas e moralmente monstruosas, mas cuja lógica interna era consistente e seguível. Para entender por que Hitler atacou a União Soviética em junho de 1941 especificamente, e não antes ou depois, e por que o fez tendo assinado um pacto de não agressão com Stalin apenas 2 anos antes, que havia lhe servido perfeitamente, é preciso ler 4 camadas de razões que quase nunca são explicadas juntas. Quando as lemos separadamente, parecem fatores distintos. Quando as lemos juntas, convergindo todas no mesmo ponto no verão de 1941, a decisão deixa de parecer loucura e começa a ter a lógica fria e aterradora de alguém que acreditava, com argumentos que não eram irracionais dentro de suas próprias premissas, que não atacar era mais perigoso do que atacar. A primeira camada, Lebensraum, mas não do jeito que te ensinaram. A primeira camada é aquela que te ensinaram de fato, o Lebensraum, o espaço vital, mas ensinado de uma maneira que elimina seu verdadeiro conteúdo estratégico e o reduz a uma abstração ideológica vazia. O conceito de espaço vital não era uma invenção pessoal de Hitler, nem uma fantasia sem raízes intelectuais. Tinha antecedentes sérios na geopolítica alemã do final do século XIX e início do século XX. O geógrafo Friedrich Ratzel havia cunhado o termo Lebensraum em 1897, no contexto de suas teorias sobre a relação orgânica entre os estados e o território de que necessitavam para sobreviver e se desenvolver. O geopolítico Karl Haushofer, professor da Universidade de Munique e um dos intelectuais mais influentes do período entre guerras na Alemanha, havia desenvolvido essas ideias numa direção que apontava explicitamente para o leste, como o espaço natural de expansão alemã. Rudolf Hess, secretário pessoal de Hitler durante os anos de prisão em Landsberg, após o Putsch fracassado de 1923, era aluno direto de Haushofer e atuou como correia de transmissão entre o geopolítico e o futuro Führer, durante os anos em que Hitler escrevia o Mein Kampf e construía o arcabouço teórico de sua visão de mundo. O que o Lebensraum significava na mente operativa de Hitler era algo muito mais concreto e estrategicamente articulado do que o termo abstrato sugere quando usado nos livros didáticos. A Alemanha, nessa visão, precisava de terra agrícola produtiva no leste para alimentar sua população crescente sem depender de importações que podiam ser cortadas por um bloqueio naval em tempo de guerra, exatamente como havia ocorrido na Primeira Guerra Mundial, quando o bloqueio naval britânico havia matado de fome e doença aproximadamente 750.000 pessoas no território alemão entre 1914 e 1918. Precisava de matérias-primas, especialmente petróleo, minério de ferro, manganês e trigo, em quantidades que o território alemão não conseguia prover internamente.
e precisava de tudo isso não comprando em mercados internacionais mediante acordos que criavam dependência e vulnerabilidade, mas controlando diretamente com soberania territorial plena sobre as terras que os produziam, com a população nativa reduzida à mão de obra servil ou eliminada conforme as exigências da colonização alemã. As terras que produziam tudo isso estavam na União Soviética. As planícies da Ucrânia, historicamente chamadas de celeiro da Europa, produziam mais trigo por hectare do que qualquer outra região do continente. Os campos petrolíferos da região de Baku, no Cáucaso azerbaijano, produziam em 1941 aproximadamente 23 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, representando mais de 80% da produção total soviética. O minério de ferro de Kryvyi Rih, na Ucrânia, era da maior qualidade disponível no continente europeu em termos de concentração de mineral por tonelada extraída. O carvão da bacia do Donbás ucraniano alimentaria a indústria siderúrgica que a Alemanha expansionista precisaria por gerações. Mas aqui está a nuance que o ensino padrão sistematicamente omite. Hitler não queria essas terras como um expansionista convencional que busca crescer territorialmente por ambição ou prestígio nacional. As queria porque, sem elas, em sua análise estratégica de longo prazo, a Alemanha não poderia ganhar a guerra global que já estava travando, nem aquela que inevitavelmente travaria. O Lebensraum não era um objetivo final em si mesmo. Era o requisito material prévio para o verdadeiro objetivo, a hegemonia mundial alemã no longo prazo frente às potências anglo-saxônicas. A sequência lógica era esta. Primeiro, conquistas e colonizas o continente eurasiano, obtendo com isso uma base de recursos materiais comparável à dos Estados Unidos. Depois, a partir dessa base autárquica e inesgotável, enfrentas em igualdade real de condições as potências marítimas, Grã-Bretanha e Estados Unidos, que agora não podem mais te vencer por bloqueio naval porque você não precisa mais de seus mercados nem de suas rotas comerciais. Sem os recursos do leste, a Alemanha era uma potência de tamanho europeu médio com uma indústria poderosa, mas estruturalmente dependente de importações vulneráveis ao bloqueio. Com os recursos do leste controlados diretamente, a Alemanha era uma potência continental com autarquia plena, comparável em base material aos Estados Unidos e superior a qualquer potência europeia. Essa era a lógica de fundo, e dentro de suas próprias premissas, não era irracional. A segunda camada, o problema do petróleo. O que a sua aula de história nunca mencionou? A segunda camada é aquela que quase nunca é mencionada em nenhuma aula de história, e que, no entanto, é indispensável para entender o calendário específico da invasão, o problema do petróleo. Em 1941, a Alemanha tem um problema energético que é existencial no sentido mais técnico e preciso do termo. A maquinaria de guerra alemã funciona inteiramente com petróleo. Os Panzer IV do Exército, os Messerschmitt Bf 109 da Luftwaffe, os submarinos da Kriegsmarine, os milhares de caminhões de suprimento que mantêm operacional a cadeia logística de uma Wehrmacht desdobrada da Noruega ao norte da África, tudo funciona com petróleo derivado do carvão pelo processo de hidrogenação de Bergius, desenvolvido na Alemanha nos anos 1920, ou com petróleo importado principalmente da Romênia através dos campos de Ploiesti. A produção sintética alemã pelos processos de hidrogenação e Fischer-Tropsch atingiu em 1941 aproximadamente 4 milhões de toneladas anuais em condições de máximo esforço industrial. A Romênia contribuía com outros 2 a 3 milhões, dependendo do trimestre. Total disponível para toda a maquinaria de guerra alemã, entre 6 e 7 milhões de toneladas anuais. O problema tinha uma simplicidade matemática que os planejadores econômicos do Reich calculavam com alarme crescente desde 1940. A maquinária de guerra que Hitler havia posto em marcha consumia essas reservas a uma velocidade que as projeções internas do Ministério da Economia do Reich e do Departamento de Logística do OKW, o alto comando da Wehrmacht, identificavam como insustentável além de 2 ou 3 anos. A campanha da França em maio e junho de 1940 havia consumido reservas que levaram meses para serem parcialmente repostas.
A Batalha da Inglaterra havia drenado os estoques de combustível de aviação a níveis que a Luftwaffe considerava preocupantes. A campanha do norte da África, que Rommel havia iniciado em fevereiro de 1941, consumia petróleo a um ritmo que o comando logístico descrevia em seus relatórios internos como insustentável a longo prazo, sem novas fontes de abastecimento. E no horizonte, a possibilidade de um conflito direto com os Estados Unidos, cuja indústria produzia mais petróleo por ano do que o resto do mundo combinado, tornava os números ainda mais desfavoráveis. Os campos petrolíferos da região de Baku e do Cáucaso produziam naquele momento 23 milhões de toneladas por ano. Se a Alemanha os controlasse diretamente, o problema energético desapareceria em termos práticos por décadas. Se não os controlasse, as projeções do Reich indicavam que as reservas alemãs de petróleo colapsariam em algum momento entre 1942 e 1943, tornando impossível continuar operações militares em escala suficiente para sustentar o conflito. O historiador econômico Adam Tooze, em sua obra A Economia do Terceiro Reich, publicada em 2006 e considerada pelo consenso acadêmico como a reconstrução mais rigorosa da economia nazista até hoje, documentou com uma precisão que os debates anteriores não haviam alcançado como as projeções energéticas do Reich influenciaram direta e decisivamente o planejamento e o calendário da Operação Barbarossa. O objetivo dos campos petrolíferos do Cáucaso não era um objetivo secundário ou complementar da invasão. Era um objetivo estratégico de primeira ordem que aparecia nas diretivas operacionais com a mesma prioridade que a destruição do Exército Vermelho e a captura de Moscou, e em algumas versões do plano com maior urgência do que a capital soviética. O Grupo de Exército Sul tinha instruções explícitas que situavam o avanço em direção ao Cáucaso e aos campos petrolíferos como objetivo de máxima prioridade estratégica. Repara no que isso realmente significa. Uma das razões centrais pelas quais a Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941 não foi ideológica, mas energética. Hitler atacou em parte porque precisava do petróleo soviético para continuar fazendo a guerra que já estava travando em outras frentes. Era uma espiral de dependência que só podia ser rompida com a conquista. A guerra exigia petróleo. O petróleo de que a Alemanha precisava para ganhar a guerra estava na União Soviética. Para obtê-lo, era preciso fazer mais guerra, e era preciso fazê-la antes que o relógio se esgotasse. A terceira camada. A guerra de extermínio. A terceira camada é a mais carregada ideologicamente e aquela que conecta a decisão de invadir com o maior crime do século XX. A relação específica entre o anticomunismo de Hitler, seu antissemitismo estrutural e a decisão de tornar a guerra no leste algo qualitativamente diferente de qualquer conflito que a Alemanha havia travado antes. Para Hitler, o comunismo e o judaísmo não eram fenômenos separados que coincidiam geograficamente na União Soviética. Eram, em seu sistema de crenças, o mesmo fenômeno com dois nomes. A teoria do judeu-bolchevismo, que Hitler havia articulado em detalhe no Mein Kampf de 1924 e desenvolvido em textos, discursos e conversas privadas ao longo da década seguinte, sustentava que o comunismo era um instrumento criado deliberadamente pela raça judaica para destruir as nações europeias por dentro, atomizando suas estruturas sociais orgânicas, dissolvendo os vínculos de sangue e terra que lhes davam coesão e caráter nacional, e submetendo os povos arianos à dominação política e econômica de uma elite judaica internacional que operava simultaneamente como plutocracia capitalista no Ocidente e como vanguarda revolucionária bolchevique no leste. A União Soviética, nessa visão, não era simplesmente um Estado governado pelo Partido Comunista. Era a manifestação mais avançada, mais armada e mais perigosa do projeto judeu de destruição das nações europeias. Um Estado de escravos eslavos dirigido por uma elite judaica que havia extinguido fisicamente a aristocracia russa genuína, o único grupo na sociedade russa que Hitler considerava portador de valores arianos genuínos, e convertido o povo russo numa massa sem caráter nacional próprio, maneável e intercambiável. Essa visão não era um elemento decorativo do discurso público de Hitler.
tinha consequências operacionais diretas que distinguem a Guerra Alemã no Leste de qualquer guerra convencional travada por qualquer Estado europeu no século XX. Se a União Soviética era um Estado racialmente inferior, dirigido por uma conspiração criminosa de base racial, então as normas da guerra convencional, as convenções de Genebra sobre o tratamento de prisioneiros de guerra, a distinção entre combatentes e civis, a proteção da população em territórios ocupados, simplesmente não se aplicavam. Não porque Hitler as ignorasse conscientemente como um obstáculo prático, mas porque dentro de seu sistema de pensamento careciam de fundamento. Os direitos reconhecidos pelo direito internacional existiam entre estados que se reconheciam mutuamente como entidades legítimas. A União Soviética não era uma entidade legítima. Era um tumor que devia ser extirpado. A consequência mais imediata dessa visão foi a Ordem dos Comissários, o Commissar Befehl, assinada por Hitler em 6 de junho de 1941, exatamente 16 dias antes do início da invasão. A ordem estabelecia que os comissários políticos do Exército Vermelho, os oficiais do Partido Comunista incorporados às unidades militares soviéticas como responsáveis políticos paralelos ao comando militar, deveriam ser executados imediatamente após a captura, sem processo de nenhum tipo, sem possibilidade de serem tratados como prisioneiros de guerra. Não eram soldados, eram instrumentos de uma organização criminosa. Executá-los não era um crime de guerra, era uma necessidade operacional. O Commissar Befehl não era uma diretiva tática sobre como tratar uma categoria específica de combatente. Era a declaração formal e institucional de que a guerra no leste seria uma Vernichtungskrieg, uma guerra de extermínio, um tipo de conflito que o direito internacional e os próprios manuais militares alemães reconheciam como qualitativamente distinto da guerra convencional entre estados. Os generais da Wehrmacht que receberam a ordem na semana anterior ao início de Barbarossa a leram com clareza. Vários protestaram em privado. Alguns apresentaram objeções formais por escrito. Quase nenhum se recusou a implementá-la. E a maquinaria se pôs em marcha seguindo essa diretiva. Os 3.300.000 prisioneiros de guerra soviéticos que morreram em campos alemães de fome, doença, frio e execuções diretas durante o primeiro ano da guerra não foram uma consequência involuntária de problemas logísticos, embora os problemas logísticos fossem reais e severos. Foram o resultado de uma política deliberada e articulada que derivava diretamente da visão hitleriana sobre o que eram os soldados soviéticos e o que mereciam. O general Eduard Wagner, quartel-mestre-general do exército alemão, escreveu numa diretiva de agosto de 1941 que os prisioneiros soviéticos que não podiam trabalhar não tinham direito à alimentação. Era uma declaração de política, não a descrição de um problema logístico. A quarta camada. Por que junho de 1941? Especificamente, a janela que se fechava. A quarta camada é a mais tática e aquela que responde diretamente à pergunta de por que junho de 1941 especificamente. Por que aquele ano, aquele mês, e não antes ou depois? E essa camada é a que mais claramente desmonta a imagem do fanático irracional e a substitui por algo que é, como foi dito, consideravelmente mais aterradora. No verão de 1940, a Alemanha havia derrotado a França em 6 semanas na campanha mais rápida e mais completa da história militar moderna até aquele ponto. O exército expedicionário britânico havia escapado em Dunkerque, deixando para trás praticamente todo o seu material pesado. Países Baixos, Bélgica, Dinamarca e Noruega estavam sob controle alemão. A Itália havia entrado na guerra ao lado alemão. A Espanha de Franco era benevolentemente neutral. O continente europeu, com exceção de alguns estados neutros pequenos e da União Soviética, estava sob hegemonia alemã direta ou indireta. Hitler esperava que a Grã-Bretanha pedisse paz nas semanas seguintes à queda da França. Tinha preparadas as condições de um acordo que considerava generoso para o perdedor. A Grã-Bretanha conservaria seu império e sua frota, reconhecendo a hegemonia alemã no continente europeu.
Era, sob a perspectiva estratégica de Hitler, a divisão natural do mundo entre as duas grandes potências que ele via como racialmente aparentadas, a Germânia continental e a Anglo-Saxônia oceânica. Churchill disse não. E essa recusa mudou de forma radical e permanente o cálculo estratégico alemão. Com a Grã-Bretanha ainda em guerra após a Batalha da Inglaterra, com Franklin Roosevelt em Washington fornecendo apoio material crescente aos britânicos sob a política de empréstimo e arrendamento que o Congresso americano aprovou em março de 1941, e com a possibilidade de uma entrada direta dos Estados Unidos no conflito que os analistas alemães consideravam questão de tempo e não de princípio, Hitler se via diante da situação estratégica que o pensamento militar alemão de Clausewitz a Schlieffen havia identificado como o cenário mais perigoso possível para a Alemanha. Uma guerra em duas frentes. No oeste, a Grã-Bretanha com o apoio industrial e material americano crescendo mês a mês. No leste, a União Soviética que, embora formalmente neutra sob os termos do Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em agosto de 1939, usava cada mês de paz para rearmar, reorganizar e modernizar seu exército numa escala que as estimativas de inteligência do Abwehr e do Departamento de Inteligência do OKH registravam com alarme crescente em seus relatórios trimestrais. E aqui está o elemento do calendário que o ensino padrão quase nunca menciona com a clareza que merece. O Exército Vermelho de junho de 1941 não era o mesmo Exército Vermelho que existiria em junho de 1943. As purgas de Stalin entre 1937 e 1938 haviam produzido a maior decapitação de um corpo de oficiais na história militar de qualquer grande potência. 35 mil oficiais tinham sido executados, presos ou rebaixados em um período de 18 meses. 3 dos 5 marechais da União Soviética. 13 dos 16 comandantes de exército. 50 dos 57 comandantes de corpo. 154 dos 186 comandantes de divisão. O resultado era um exército numericamente enorme, com mais tanques do que todos os outros exércitos do mundo combinados, segundo alguns levantamentos. Mas com uma cadeia de comando quebrada, uma doutrina operacional confusa e um corpo de oficiais intermediários sem experiência nem confiança em suas próprias decisões, aterrorizado pelas consequências de qualquer iniciativa que pudesse ser interpretada como desobediência ou incompetência. As estimativas de inteligência da Wehrmacht, elaboradas pelo Departamento Fremde Heere Ost, Exércitos Estrangeiros do Leste, sob a direção do coronel Eberhard Kinzel naquele período, calculavam que o Exército Vermelho precisaria de 3 a 5 anos para se recuperar das purgas e alcançar um nível de efetividade operacional comparável ao que teria sem elas. Em junho de 1941, esse prazo estava prestes a se esgotar, ou a poucos anos de fazê-lo. Para 1943, o Exército Vermelho teria completado a reconstituição de seu corpo de oficiais com uma nova geração formada sob o novo sistema de academias militares que Stalin havia posto em marcha após as purgas. Os novos tanques T-34, cuja superioridade em vários parâmetros técnicos sobre o Panzer III e o Panzer IV, especialmente em blindagem inclinada e armamento, era conhecida pela inteligência alemã antes do início de Barbarossa, estariam disponíveis em números de produção industrial em massa. Para 1943, atacar a União Soviética seria quantitativamente mais caro e qualitativamente mais difícil do que em 1941. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão e um dos militares mais brilhantes e documentalmente prolíficos do Reich, registrou em seu diário pessoal uma reunião de 31 de julho de 1940, em que Hitler expôs esse raciocínio com uma clareza e articulação que Halder transcreveu literalmente. Hitler argumentou diante de seus generais que a única maneira prática de forçar a Grã-Bretanha a negociar a paz era eliminar a última esperança concreta que lhes restava no continente europeu. Essa última esperança era a União Soviética. Enquanto a União Soviética existisse como grande potência militar, a Grã-Bretanha e eventualmente os Estados Unidos podiam esperar que um conflito germano-soviético esgotasse a Alemanha e criasse as condições para sua derrota a longo prazo.
Se a União Soviética fosse destruída militarmente e reduzida a território ocupado e fonte de matérias-primas, essa esperança desapareceria. A Grã-Bretanha ficaria completamente sozinha diante de uma Alemanha com autarquia energética e alimentar. Nessas condições, a pressão para negociar seria irresistível. Halder ouviu o raciocínio, registrou-o em seu diário com a precisão de um homem que sabe que está documentando história e começou a planejar Barbarossa. Suas objeções pessoais sobre a viabilidade do plano, que eram reais e substanciais, manteve em privado. Em público, como a totalidade do Estado-Maior alemão, obedeceu. A quinta dimensão, a invasão e o Holocausto, o mesmo projeto. Há uma quinta dimensão que os historiadores mais recentes incorporaram à análise e que completa o quadro de uma forma que nenhuma das 4 camadas anteriores pode fornecer sozinha. A conexão entre a invasão da União Soviética e a decisão de exterminar os judeus da Europa. Não como uma consequência acidental ou como um processo paralelo independente, como elementos do mesmo projeto que só podiam ser executados simultaneamente. O debate historiográfico sobre a relação entre a invasão e o Holocausto ocupou os especialistas por décadas. Os intencionalistas, representados por autores como Lucy Davidovits e Richard Breitman, argumentavam que Hitler havia planejado o extermínio sistemático dos judeus europeus desde o princípio, que era o núcleo de seu projeto desde o Mein Kampf, e que a invasão foi a oportunidade para executá-lo em escala. Os funcionalistas, representados por Hans Mommsen e Martin Brossat, entre outros, argumentavam que o extermínio não foi o resultado de um plano prévio e detalhado, mas de uma radicalização progressiva da política anti-judaica que foi escalando desde a discriminação legal das leis de Nuremberg, de 1935, passando pela expulsão e pela concentração, até o assassinato em massa como solução para os problemas práticos que cada fase anterior gerava. O consenso dos melhores historiadores do período atualmente, representado por trabalhos como os de Christopher Browning, Peter Longerich, Saul Friedländer e Raoul Hilberg, em diferentes aspectos do mesmo problema, estabelece com clareza algo que os 2 campos do debate anterior haviam deixado parcialmente na sombra. A invasão da União Soviética não foi o contexto geográfico em que o Holocausto ocorreu casualmente. Foi o mecanismo operacional que o tornou possível na escala em que ocorreu. Sem a invasão, sem os milhões de judeus soviéticos que o avanço alemão colocou sob controle direto das SS nos primeiros meses de Barbarossa, o extermínio teria tido uma escala radicalmente diferente. Os 6 milhões de vítimas do Holocausto incluem aproximadamente 2 milhões de judeus soviéticos assassinados no território invadido entre junho de 1941 e o avanço aliado de 1944. Em sua maior parte, antes de que os grandes campos de extermínio na Polônia ocupada, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek, alcançassem sua plena capacidade operacional industrial. Os Einsatzgruppen, as unidades móveis das SS destinadas ao extermínio no território soviético ocupado, não eram uma improvisação. Tinham sido planejados, dotados de pessoal e equipados antes do início de Barbarossa. O Brigadeführer Walter Schellenberg e o Obergruppenführer Reinhard Heydrich haviam negociado com o OKH os acordos de cooperação entre os Einsatzgruppen e as unidades regulares da Wehrmacht semanas antes de 22 de junho. Os 4 grupos de Einsatzgruppen, A, B, C e D, com um total aproximado de 3.000 homens em conjunto, seguiriam os 3 grupos de exércitos em seu avanço e teriam liberdade operacional para agir contra a população judaica e contra os comissários políticos na retaguarda da frente. O massacre de Babin Yar, o barranco nos arredores de Kiev, onde o Einsatzgruppe C executou 33.771 judeus de Kiev em 2 dias, 29 e 30 de setembro de 1941, foi o episódio mais documentado dos primeiros meses do que os historiadores denominam o Holocausto por balas. O assassinato em massa por fuzilamento em valas que precedeu e acompanhou o extermínio industrial nos campos da Polônia.
Antes do final de 1941, os Einsatzgruppen haviam assassinado mais de 500.000 de pessoas em território soviético ocupado. Hitler, ao assinar o Kommissarbefehl em junho de 1941 e ao aprovar os acordos operacionais entre as SS e o Exército para o funcionamento dos Einsatzgruppen, sabia com precisão o que estava pondo em marcha. Os documentos do período, as atas das reuniões no quartel-general do Führer, as diretivas operacionais das SS, os registros do Ministério dos Territórios Ocupados do Leste sob Alfred Rosenberg, constroem um quadro em que a dimensão racial e exterminadora da invasão não era um acréscimo ideológico sobreposto a uma operação militar convencional. Era parte integral dos objetivos da operação desde a primeira diretiva de planejamento. A convergência reunindo as 5 camadas, o quadro que emerge é radicalmente diferente do ensino padrão e mais perturbador precisamente porque é mais coerente. Hitler não atacou a União Soviética porque um dia perdeu o controle de seu fanatismo anticomunista e tomou uma decisão irracional que seus próprios generais lhe advertiram que seria catastrófica. Atacou porque, dentro do sistema de premissas a partir do qual operava, a convergência de 5 fatores simultâneos no verão de 1941 apontava na mesma direção com uma clareza que dentro desse sistema era difícil de ignorar. Precisava dos recursos do leste para sustentar a capacidade militar alemã além de 1943. O petróleo do Cáucaso era a diferença entre uma Alemanha com autarquia energética e uma Alemanha que ficaria sem combustível para seus tanques e aviões em 2 anos. O trigo da Ucrânia era a diferença entre uma Alemanha alimentarmente independente e uma Alemanha submetida à pressão de um bloqueio naval que, na Primeira Guerra Mundial, havia matado mais de 750.000 pessoas. O momento era militarmente ótimo porque as purgas de Stalin haviam deixado o Exército Vermelho em seu pior momento de efetividade operacional em décadas, e a janela se fecharia em 2 ou 3 anos à medida que a reconstituição soviética avançasse. A eliminação da União Soviética como grande potência resolveria o problema da Grã-Bretanha ao destruir a última esperança continental que mantinha Churchill na guerra. E a guerra no leste oferecia a oportunidade operacional de executar o projeto racial exterminador contra os judeus soviéticos numa escala que nenhum outro contexto teria tornado possível. Cada um desses fatores, tomado individualmente, tem uma lógica interna que é possível seguir, embora suas premissas sejam moralmente monstruosas. A soma de todos eles produzia, na mente de Hitler e de uma parte significativa de seu Estado-Maior em junho de 1941, não a imagem de uma aventura fanática, mas de uma necessidade estratégica com janela de tempo limitada. Agora ou nunca, ou pelo menos agora ou com um custo enormemente maior em 2 ou 3 anos. O que o ensino padrão simplifica como o fanatismo anticomunista de um ditador fora de controle era, na realidade, a convergência calculada de uma análise geopolítica de longo prazo, um diagnóstico energético de urgência a médio prazo, uma estimativa de janela militar de oportunidade decrescente, um cálculo sobre a guerra com a Grã-Bretanha, e um projeto ideológico de extermínio racial que só podia ser executado em escala com a massa da população judaica soviética sob controle alemão. Tudo convergindo no mesmo ponto, no mesmo mês, no mesmo ano. 3.150.000 soldados cruzaram a fronteira em 22 de junho de 1941. 4 anos depois, 27 milhões de cidadãos soviéticos estavam mortos. Os campos petrolíferos de Baku jamais caíram em mãos alemãs. O trigo da Ucrânia alimentou durante 2 anos de ocupação uma Wehrmacht que de qualquer forma não conseguiu ganhar a guerra. O Exército Vermelho que Hitler havia calculado destruir em 8 semanas terminou tomando Berlim em maio de 1945. Todas as razões eram reais, todos os cálculos falharam. E o abismo entre a racionalidade das premissas e a catástrofe do resultado é, talvez, a lição mais incômoda que a história do século XX ainda tem a ensinar.